continuidade do programa Anatomia do Poder, hoje, numa conversa informal com o Padre Baronto, que é o cura da Catedral de São Paulo, portanto, responsável da catedral, que é uma das mais bonitas catedrais das Américas, que é a Catedral de São Paulo. Como eu faço em todo o programa, eu ofereço um livro. Esse é um livro que eu uni 8 livros de poesia quando completei 50 anos de poesia, desde o primeiro poema. Mas o que eu queria deixar aqui para o senhor, eu separei para o Monsenhor Primo Vieira, eu dediquei o que eu chamei de Quarteto de Ladainha. Peguei as 50 invocações da Ladainha Lauretiana e fiz uma quadra para cada uma das invocações de Nossa Senhora. E tem um outro que eu compus quando eu era namorado da minha mulher. O livro chama-se Livro de Ruth, porque a mulher chama-se Ruth. Ah, tá. E eu pus em versos alexandrinos os 4 livros do Velho Testamento da Moabita Ruth. Entende? Então, aqui estão, e eu lhe ofereço. Muito obrigado, aqui. muito obrigado. Vamos agora continuar conversando Sim. sobre a catedral. Estamos falando aí sobre, digamos, ser mais um santuário, portanto, Sim, uma igreja de passagem. Exatamente, é uma igreja de passagem em que o que nós procuramos fazer, digamos assim, a primeira atitude evangelizadora é de acolher bem as pessoas. Nós gostaríamos que elas se sentissem bem, como a catedral ela é chamada a igreja mãe da arquidiocese. Então, como mãe, a primeira coisa que ela tem que fazer é acolher bem. Então, nós procuramos ao máximo mantê-la sempre em ordem, limpa, não é, bem iluminada, arrumada, acolhedora, para que as pessoas ali chegando sintam um espaço de oração, de encontro com Deus, de celebração da fé, sempre contudo. Agora imagine que, não havendo comunidade, também a responsabilidade de manutenção é mais difícil, né? Então, só para o senhor ter uma ideia, nós temos atualmente na catedral, para mantê-la como está, 21 funcionários, que estão todos regularizados, etc., CLT, tudo direitinho. E isso é um custo que o senhor pode imaginar. E um dízimo que chega a aproximadamente R$8.000. Então, imagine o que significa. Nós temos que correr atrás o tempo todo, né, de recursos para, então, às vezes não se consegue por falta, né? Temos muito apoio, né? De vez em quando, empresários ou pessoas autonomamente vêm em nosso socorro, né? Essa semana passada mesmo chegou uma conta de energia de 9.000. A gente né, fica ali naquela situação, mas a providência não tem nos faltado. Sempre, de última hora, alguém nos socorre. Mas hoje, passados 15 anos em que houve aquela grande reforma, a catedral começa a apresentar novos problemas, né? Filtração, nós temos que refazer toda a parte elétrica, que foi feita há 15 anos atrás, para poder estar de acordo com as normas, né, de segurança. E tudo isso são custos que a catedral praticamente não dispõe, né? Então, hoje nós estamos começando a ir em busca, né, dos católicos e pessoas de boa vontade da iniciativa privada, para que nos ajude nessa, né, pelo menos para deixar a catedral novamente em condições. E o problema do órgão, como é que está? O órgão é a grande, digamos assim, é a menina dos olhos do cardeal. Ele, com certeza, é o sonho de Dom Dília ver aquele órgão soar de novo. É meu também, né, como cura da catedral, porque um pouco sou músico e sinto a falta desse órgão. Qual o instrumento? Como instrumento, bom, eu toco um pouco de tudo. Na verdade, eu fiz conservatório de música, né? Eu conheço um pouco de teoria musical, então um pouco de piano, um pouco de órgão, etc. E é claro, ele é um patrimônio, é um patrimônio da comunidade, é um patrimônio da cidade. É o segundo maior órgão de tubos da América Latina. O primeiro está em Niterói, tem 12.000 tubos. Esse tem 10.800 e poucos tubos. É um órgão italiano, um Balbiani. A empresa hoje não existe, mas existe aquela que reformaria.
não é? E ele está há mais ou menos uns 10, 12 anos sem funcionar, porque, na verdade, ele precisa ser reestruturado por dentro, ou seja, ele é um órgão do tempo que a televisão era de válvula e transistor, você ligava, tinha que esquentar o tubo para... Então, hoje, essas peças a gente não encontra, e nós temos que transformar o órgão no órgão eletrônico, né? Guardando as características do órgão de tubos, mas foram feitos vários estudos, né? Vários organeiros apresentaram seus estudos, inclusive de mudança do lugar dele para o coro ou para as colunas da catedral, mas tudo isso demanda recursos astronômicos, né, para fazer isso, né? Sabe o que é interessante? O senhor falou que estudou piano e órgão. Eu estudei piano, mas eu fui aluno de um organista que era, na época, muito famoso, estou falando na década de 50, chamado Ângelo Camin. Mas eu estudei com ele harmonia e contraponto. O piano era com o Giamarus, tinha um professor, depois um sorro chamado Berkovsky. Mas o Ângelo Camin, no meu casamento, em 58, o presente que deu foi tocar no casamento o órgão lá na Igreja Santa Cecília. Coisa maravilhosa. Pois é, e nós sonhamos que esse órgão volte um dia a soar, até para que haja concertos, né? Claro, o órgão de tubos, ele sim se prestaria também para o serviço litúrgico, né? Hoje a música litúrgica ela ganhou novas proporções, uma nova identidade, mas mesmo assim o órgão cumpriria essa função, além, claro, de novamente fazer soar a boa música. E o senhor sabe que aqui a USP tem uma pós-graduação em órgão de tubos, talvez uma das únicas no mundo, né? Ou pelo menos na América, acredito que sim, né? Então nós temos mestres e doutores em órgão de tubos sendo formados, mas sem lugar para tocar. Nós temos pouquíssimos órgãos no Brasil. Aqui em São Paulo, alguns tantos que estão deteriorados, outros que foram recuperados, né? Como é o órgão de São Bento, por exemplo. Eu tenho um irmão que foi titular de piano na ECA e foi diretor, inclusive, da Escola de Música da ECA e do Conselho Universitário, agora está aposentado, mas ele gostava de tocar órgão também. É o Zé Eduardo Martins, o irmão do João, também meu irmão. Claro. O Zé Eduardo, e ele gostava, por exemplo, foi inaugurar o órgão lá em Tiradentes, né? Porque o órgão mais simples, mas o órgão de tubos exige uma técnica especial. Completamente especial. Mas o Padre Baronto, com todos esses problemas, o senhor tem procurado empresários para obter recursos e tem levado a exposições para empresas, para sindicatos, etc. Sim, na verdade o plano hoje da catedral é mais amplo do que o órgão, né? Nós, por exemplo, um dos projetos que eu estou levando para a iniciativa privada, eu gostaria, por exemplo, de ter uma orquestra de cordas com 15 músicos que acompanhassem a missa do arcebispo aos domingos, mas que durante a semana tocasse música sacra no metrô, na hora do rush, por exemplo. Que beleza. Então, de segunda a sexta, eles tocariam no metrô, em várias estações, não é? Naquela hora mais, então eles estariam lá tocando música sacra. Aos sábados a folga e no domingo eles tocariam na missa do cardeal e uma vez por mês um concerto na catedral. Que beleza. Outro projeto é um coral com crianças portadoras de deficiência. Também para fazerem apresentações por aí de música litúrgica, música sacra e cantando nas missas da catedral. Né? Então, esse é um outro sonho que eu acalento, né? Um coral de crianças. Depois, outras atividades assim, mais culturais. Nós temos uma visita monitorada, qualquer pessoa que quiser conhecer a catedral, conhecer a cripta, porque a cripta da catedral tem um pedacinho da história do Brasil e de São Paulo ali. Né? Afinal de contas, toda a história de São Paulo, praticamente, começa naquele núcleo. Naquele núcleo, né? O chamado Planalto do Piratininga, né? Onde tudo começou.
E ali, na cripta, estão sepultados não só os bispos e arcebispos, mas figuras importantes da história, né, de São Paulo e do Brasil. É algo que me impressiona, estamos terminando, infelizmente, o programa. Nós temos uma imagem do José de Anchieta, hoje Sim. São José de Anchieta, não é? E do outro lado de São José Maria Escrivá, Sim. que visitou a catedral. Ele esteve em 74 na catedral, então as duas imagens lá. Agora, o Padre Barão, só para terminar, porque nós temos mais um minuto, eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais para encerrarmos o nosso programa. Muito bem, na verdade, minha consideração seria um grande convite, né, para que os paulistanos venham conhecer a catedral. Por incrível que pareça, a catedral é mais conhecida pelos de fora do que pelos que moram na cidade. Então, não tenham receio, a catedral é um ambiente extremamente seguro e tranquilo. Venham conhecer, venham participar das celebrações em primeiro lugar. Todos os domingos há missas às 9, às 11 e às 17 horas. E indo à celebração, você também tem a oportunidade de conhecer a catedral, fazer uma visita acompanhada, monitorada à cripta, e conhecer um pouco da história. É impressionante e eu tenho certeza de que quem for vai voltar muito entusiasmado e até, de certa forma, com um santo orgulho, de morar em São Paulo e ter como catedral a Catedral Metropolitana. Muito obrigado, Padre Barão. O convite está feito a todos os telespectadores de outros estados que vêm a São Paulo e dos paulistanos que precisam também conhecer o que nós temos aqui em São Paulo. Muito obrigado, Padre Barão, senhores telespectadores. Eu os espero novamente no próximo domingo.